eu te mostrar os 3 passos de como lidar de forma mais eficaz e duradoura com o mau comportamento do seu filho, você precisa entender que na hora da birra, o seu filho, ele não está te manipulando, viu? E muito menos te desafiando. Ele simplesmente não sabe expressar o que ele está sentindo nessa hora. E tem mais, não adianta na hora da birra você ficar dando bronca, tentando corrigir, tentando convencer o seu filho a mudar o comportamento dele, porque ele não vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque o cérebro dele nessa hora deixa ele quase que totalmente inacessível à forma comum de comunicação. Ele não vai conseguir parar para te atender, simplesmente quando você diz, para de gritar, menino. E até com a gente acontece isso. Pensa comigo, quando você tá nervosa e com raiva, como que você fica se sentindo? Vamos supor, quando você tá com raiva, se alguém virar pra você e ficar falando 1000 coisas na sua cabeça. Nossa, que feio isso que você tá fazendo. Você não tá muito grande pra ficar fazendo esse tipo de coisa? Ou pior, ficar falando assim, calma, fica calma, vai ficar tudo bem. Isso acontece? Parece que isso deixa a gente com mais raiva ainda. Quanto mais a pessoa manda a gente ficar com calma, mais nervosa a gente fica, não é verdade? Agora eu te pergunto, por que que com os nossos filhos tem que ser diferente? Nesses momentos de estresse e descontrole emocional, que a gente e os nossos filhos precisam mesmo é de acolhimento. É sentir que eles têm um porto seguro. É saber que eles têm alguém para dizer para eles que vai ficar tudo bem e ajudar eles a deixar tudo bem de novo. Na hora da birra ou da crise de raiva, os nossos filhos não precisam de julgamentos e nem críticas. Eles precisam é do nosso abraço e do conforto e da segurança que isso passa para eles nesse momento difícil. E quando a gente não sabe o que fazer nessas horas, a gente fica tão nervosa e desconfortável que a gente acaba agindo de forma muito automática. A gente acaba agindo da mesma forma como educaram a gente e que para muitas de nós foi muito prejudicial e marcante. E isso acaba alimentando um ciclo muito danoso que reflete de geração em geração. Mas tem como romper esse ciclo, viu? E você também vai aprender isso aqui hoje comigo. A primeira coisa que você vai fazer é deixar o seu filho chorar quando ele estiver numa explosão de raiva. Porém, você vai acolher ele. Ou seja, você vai abraçar ele o quanto ele precisar, viu? Mas Cici, isso não pode deixar ele mal acostumado? Aposto que você tá pensando isso agora. Pode ter certeza que não. Ao invés disso, ele vai sentir que você é o porto seguro dele. É tudo o que ele precisa. E quando ele precisar de ajuda ou cometer um erro, ele não vai ter medo de ir lá falar com você. E se você consegue entender isso, você vai sim conseguir dar os 3 passos para lidar com o mau comportamento do seu filho. Vamos lá? Passo número 1, fazer combinados e usar antecipações. Mas o que é isso, Cici? Antes de sair de casa, eu sento logo com os meus filhos e já explico para eles para onde que a gente vai, quem que vai estar lá no lugar onde a gente está indo e o que vai acontecer naquele lugar. Além disso, eu ajudo eles com os combinados. Nós realizamos os combinados sobre o que eles vão poder e o que eles não vão poder fazer lá nesse local para onde nós estamos indo. E aí o pulo do gato é que durante todo o caminho eu uso de antecipações. Ou seja, eu vou relembrando os 2 e antecipando os combinados. Repetindo mesmo, sabe? Vou repetindo várias vezes durante todo o percurso. Então, eles já vão sabendo aquilo que eles têm que fazer
lá na onde nós estamos indo. E isso ajuda a diminuir a ansiedade e, consequentemente, diminui as chances do mau comportamento acontecer, entendeu? E a melhor forma de relembrar o seu filho é por meio de perguntas. Não fique falando demais na cabeça dele. Ao invés disso, faça perguntas, por exemplo. Filho, como é que devemos nos comportar quando chegar lá no mercado? Filho, o que a gente combinou de ir comprar lá no mercado? Vamos para o segundo passo? O segundo passo é ter em mente que quando a criança se comporta de forma ruim, pode ter quase que certeza que isso significa um pedido de ajuda. Isso acontece porque nessa hora o seu filho está se sentindo muito mal e com um turbilhão de emoções muito grande dentro dele. É um turbilhão de emoções e sensações que ele não sabe o que é e muito menos como fazer para controlá-las e o que fazer com elas. E isso deixa o cérebro dele, o corpinho dele em pânico. E ele expressa isso tudo, todo esse turbilhão de emoções, por meio da birra, do choro e do grito e do mau comportamento. Simplesmente porque ele não sabe fazer de outra forma. É como se fosse, mamãe, um iceberg. Eu gosto de chamar de iceberg da birra. O problema é que a gente costuma focar só no que a gente está vendo, quando na verdade o problema é mais profundo e geralmente até mais fácil de resolver. Quando o seu filho estiver se comportando mal, mamãe, pare e se pergunte: como eu posso ajudar o meu filho nesse momento difícil para ele? O que será que está por trás do mau comportamento dele? Será que ele está com fome? Será que ele está com sono? Qual é a necessidade que não está sendo atendida agora? Quanto menor a criança, mamãe, menos desenvolvido é o cérebro dela, o que significa que ela vai agir cada vez mais pelos impulsos do cérebro emocional, que é um cérebro mais básico, que cuida das emoções, como o medo, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria. E mais dificuldade ela vai ter para agir usando o cérebro racional, que cuida daquilo que a gente chama de parar para pensar antes de agir. E é justamente por isso que na hora da birra, a criança precisa da gente para ajudar ela. Ela vai precisar do nosso cérebro mais maduro para ajudar ela a se acalmar nesse momento que ela está com o cérebro emocional dela ativado. Então, ela vai precisar do nosso cérebro mais maduro e desenvolvido. É como se nós emprestássemos o nosso cérebro para ela, entendeu? E detalhe importante: emoções se conectam com emoções. Logo, se eu tô explodindo de raiva, é muito mais fácil eu me conectar com meu filho por meio de outra emoção, como o amor, que pode ser fruto do quê? Do abraço, por exemplo. Já as emoções não se conectam com a razão, com o cérebro racional, responsável pela linguagem. E é por isso que ficar mandando a criança parar de fazer birra não funciona, entendeu? O terceiro passo é que em momentos de menos tensão e estresse, você precisa buscar ensinar o seu filho a reconhecer o que ele está sentindo. Isso vai ajudar ele a justamente conseguir expressar de forma menos negativa o que ele sente. Então, ele não vai precisar fazer birra e se comportar mal, porque ele vai saber como dizer qual é a necessidade que ele está tendo naquele momento. Mas como que eu ensino isso para o meu filho, Cici? Olha só, primeiro você começa ajudando o seu filho a associar as sensações fisiológicas, ou seja, aquilo que ele sente no corpinho dele com o nome da emoção que ele está sentindo. Por exemplo, você pode dizer assim: filho, seu coração está batendo forte assim porque você está com raiva. As suas mãos estão suadas desse jeito porque você está nervoso, está ansioso. Você jogou o brinquedo no chão daquele jeito ontem
porque você estava sentindo raiva naquele momento, meu amor. Tá vendo? Você vai associando o que a gente sente no nosso corpo com o nome da emoção que a gente sente naquele momento. Só de seguir esses 3 passos, mamãe, você com certeza já vai conseguir evitar muita birra na sua casa. Mas claro que não vai ser da noite pro dia, mas o resultado vai vir. É só confiar que é possível, porque eu sei que é. Sabe quando você faz um bolo? Para ele ficar pronto, apesar de você ter feito tudo certinho e usando os ingredientes nas quantidades certas, você ainda vai precisar de quê? Com certeza você vai precisar da ajuda do tempo para que ele asse e fique pronto para comer, não é verdade? E para ensinar qualquer coisa para os nossos filhos é assim também. Não é da noite para o dia. O tempo é o amigo da mudança e da melhora, da renovação, da evolução e da transformação. O tempo é nosso amigo e um dos mais fiéis e companheiros, viu?